Olá, este é o Além da Curva, seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O Além da Curva é uma realização da Adit Brasil e da Match Academy. A Adit é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A Match oferece serviços advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Este episódio tem o patrocínio da Miami Homes. Você que procura uma forma de proteger e ainda valorizar o seu patrimônio, invista em imóveis residenciais ou comerciais em um mercado forte e seguro, os Estados Unidos. Em Miami ou sul da Flórida, conte com a expertise da equipe de Cristiano Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, para ajudar você com seu melhor investimento. Acesse o Instagram, @Cristiano Miami Homes para mais informações. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Felipe Cavalcante e hoje a gente tem um convidado mais do que especial, é Libertain, presidente executivo do Secov, essa casa que todo o mercado imobiliário brasileiro admira tanto. Eu sou fã número um não só pelas conquistas e contribuições que o Secov tem dado para o mercado imobiliário brasileiro, e não falo isso ali por política, nem para agradar, elogiar vazio, é realmente uma admiração profunda que eu tenho, e também por muita gratidão, né? Eu nunca vou me esquecer quando a Adit era uma entidade, nem digo jovem, sabe ali, mas nasceu, tá? Nossos amigos Carlos Alberto Campilon Camargo, Romeu Chap foram entusiastas de primeira hora. Romeu, né, naquela época, o grande líder do setor imobiliário brasileiro, botou a mão na nossa cabecinha e falou: vamos, essa garotada aí do Nordeste, vamos apoiar eles. E então, por conta dessa gratidão, né, também do que o Secov foi para a gente desde o início, tá? Então, começo fazendo esse preâmbulo aqui, né, e realmente querendo entender um pouco mais desse novo momento do Secov, onde você está à frente, junto com o Rodrigo, no novo formato, né? Então, seja muito bem-vindo e espero que a gente tenha um papo muito esclarecedor. Obrigado, Felipe, pelo convite, pelas palavras, né? Você, na verdade, além de ser um grande amigo, um grande parceiro, você é do Secov, né? Então, você sempre esteve aqui presente, você sempre trabalhou aqui com a gente. Então, tudo isso que você se referiu do Secov são porque pessoas como você, né, construíram essa história. Então, para mim, é um orgulho muito grande ser convidado para você para participar e, da mesma forma, ter você no nosso time, como sempre teve. Estamos aqui, vamos embora, vamos conversar. Show de bola. Eu sempre me impressiono com o Secov a qualidade das pessoas, né? A gente já conversou sobre isso. A quantidade, vamos chamar assim, de cacique, né? De gente boa, né? Eu nunca me esqueço, quando eu comecei a circular na CEBIC, lá para 99, 2000, o Ricardo Yazbek era o presidente da comissão imobiliária da CEBIC. Eu olhava para aquele cara e dizia: puta merda, que cara bom, que cara fera, tá entendendo? E como ele, tem vários por aí, né? Eu queria começar perguntando: como é que está hoje estruturado, né, com tanta gente boa aí? Como é que se chegou a esse modelo hoje, onde você é presidente executivo, o Rodrigo Luna é o presidente do conselho, se não me engano?
né? Me explica para quem está nos ouvindo o que é esse novo Secov, essa nova cara aí. Vamos lá. Então, vou. Primeiro, na verdade, ele é, vamos dizer assim, um upgrade desse processo todo que você falou, né? Então, desde o início, o Secov, e eu estou com hoje, eu estou com 64 anos, eu pisei no Secov pela primeira vez, eu tinha 17 anos. O meu pai foi um dos fundadores do Secov, junto com essa turma mais antiga. Temos o Romeu ainda como o último aí dessa turma mais antiga. Então, o Secov tem no seu DNA, e eu acho que é isso que faz um pouco da particularidade do Secov. Ele não é melhor nem pior do que nenhuma outra entidade, mas ele tem um DNA interessante, eu vou chamar assim de um fenômeno, porque ele começou lá atrás, meu pai era um deles, com um bando de engenheiro reunido numa mesa quadrada, que você tem uma ideia, nós temos uma mesa até hoje aqui, uma mesa de vidro, Legal. para discutir problemas de engenharia que aqueles caras naquela época, estou falando lá, os anos 60, 70, tinham, né? Então, e aí criou-se ali um grupo de empresários, né? De empresários no comando. Então, esse DNA do Secov se mantém até hoje, por isso tem figuras como Ricardo Asbeck, que você falou, Cláudio Bernardes, Caio Portugal, você, Romeu e outros tantos, que continuarem no Secov. Todos os ex-presidentes, todos participam da diretoria atuantemente, todo dia, diariamente. Vamos pegar o exemplo do Cláudio e do Ricardo, do Basílio, eles continuam como vice-presidente, trabalhando ali, arregaçando a manga todo dia. Então, o Secov tem, assim, no seu DNA, esse espírito do empreendedor e do empresário. E sempre lembrando, né, todos aqui trabalhando, todos nós trabalhamos aqui pro bono, tá certo? Quer dizer, é uma dedicação ao setor. Claro que as empresas, cada um é dono da sua empresa e tem seus interesses, né? E o Secov representa esses interesses, são legítimos, mas todo mundo aqui trabalha, vamos dizer assim, em prol desse mercado. Então, a partir deste DNA, vamos dizer assim, do que eu vou chamar de núcleo, desse DNA, que é um patrimônio que o Secov tem, que é esse jeito do Secov, que a gente começou a montar ao longo dos anos, dessas décadas, as equipes, né? As equipes técnicas, as equipes econômicas, equipes jurídicas. Eu lembro, né, Felipe, há 30 anos atrás, o que tinha menos aqui era advogado. Hoje, o que mais tem é advogado, né? Porque é insegurança jurídica, né? O Brasil vive essa pandemia jurídica, todo mundo fala tributário, eu acho que é jurídico. Então, hoje tem muitos advogados. Então, e aí foi se criando essa estrutura em torno desse DNA. E com o tempo, e aí já sendo mais objetivo na tua colocação, com o tempo, a gente foi percebendo e sentindo na pele, né? Eu também já exerci a presidência no passado, em outros momentos, substituindo um ou outro, que eu era sempre vice, a gente viu o sacrifício que era ter um único presidente, né? Era uma verdadeira, a gente chamava aqui, viu, Felipe? Aqui era uma máquina de moer presidente, né? O sujeito entrava aqui de um jeito, sabia, entrava com cabelo, saía sem cabelo, né? Entrava com cabelo preto, saía com cabelo branco. E devia sacrificar bastante a empresa também, né? Muito também. Então, a gente foi, ao longo do tempo, sempre notando essa dificuldade e fomos buscando caminhos, né? Teve vários testes, várias opções, e a coisa não ia. Até que o Basílio, né, que foi o presidente anterior, resolveu, como tudo que ele faz, né, ele resolveu pegar no braço aquilo e resolver a questão, né? Ele resolveu resolver. E, a partir daí, ele constituiu um grupo que começou a fazer um desenho, digamos, mais moderno, né? Mas sem perder esse DNA, esse patrimônio do Secov, que é os empresários à frente, né? E chegamos aí num modelo de termos dois presidentes. Um presidente eleito, de fato, que é realmente o presidente do Secov, que é eleito pelos associados e preside o conselho gestor, que hoje é o Rodrigo Luna. E este grupo, né, que é o conselho gestor, vamos dizer assim, o conselho, nomeia, escolhe um presidente executivo, né? Eles tiveram a irresponsabilidade de fazer um convite a mim, tá certo? Eu considero uma irresponsabilidade. Como eu estava aqui desde os 17 anos, eu, inclusive, participei, né, deste grupo que repensou essa forma, nunca imaginei que iriam convidar, e aí, em algum momento, há 2 anos atrás, o
comandado pelo Basílio, que era sempre o encarregado da sucessão. O presidente de plantão é sempre o encarregado de fazer o seu sucessor, né? E aí cabe aqui uma observação. Em 70 e poucos anos, nunca teve outra chapa no Secov. Sempre foi eleição direta dos associados com chapa única Isso é e quórum impressionante. de 98%, 99%. É um absurdo, né? Então, aí o pessoal fez o convite a mim e eu, então, assumi. Nós completamos 2 anos agora e vamos ficar mais 2 anos, fomos reconduzidos aí ao cargo desse novo formato. Esse novo formato, e aí não falando das pessoas, né, falando mais propriamente do modelo, eu acho que é um modelo exitoso, não pelas pessoas, tá? Por que que ele é exitoso? Porque você tem um presidente executivo que tem mais um foco na gestão, né? O Secov é uma empresa, né? Nós temos aqui uma área comercial, nós temos centro de convenções, nós temos pessoas, temos Quantos equipes. funcionários, Nós hoje? temos aproximadamente 80 funcionários, mas nós temos um lado, vamos dizer, que a gente chama de Secov comercial, né? Porque a gente tem um centro de convenções, a gente tem eventos comerciais que o Secov realiza, e é isso que nos mantém. Lembrando, né, o Secov não tem dinheiro público, o Secov vive desse lado comercial dele e da contribuição dos seus associados, né? Tá. É porque não tem mais o imposto sindical, essa coisa toda, não tem mais. Então, esse é um desafio grande também. E o Secov, inclusive, na época, votou contra o imposto sindical, porque a gente já estava preparado, claro que sempre faz falta, todo recurso faz falta, mas a gente estava mais preparado, justamente por esse DNA empresarial, preparado para sobreviver com as próprias pernas, vamos dizer assim. E o Secov, então, tem esse patrimônio, que é esse prédio também, né, que é um centro de convenções, que gera muita receita. E aí, esse modelo dos 2 presidentes, né? E o presidente executivo, ele responde diretamente para o presidente eleito e para o seu conselho gestor, né? E então o presidente executivo é o sujeito que faz mais a gestão, mas participa de toda a parte política, as viagens a Brasília, coordena e desenvolve os trabalhos de conteúdo, com todo esse time aqui, né? Então, na verdade, é como se fosse, digamos, um primeiro-ministro, vamos chamar Perfeito. assim. Esse modelo, eu acho que é um modelo, eu acho, Lá, uma lá opinião na DIT pessoal. está funcionando muito bem, né? Vocês também fizeram A isso. gente tem lá esse modelo e, para mim, eu acho que uma entidade hoje ela tem que se profissionalizar, né? Você tem que ter a representatividade política realmente ali né, do presidente de conselho, etc. e tal, mas o dia a dia, nenhum empresário assim consegue, né, ou vai se sacrificar demais, ou vai acontecer aquilo que a gente tem medo, que felizmente não aconteceu no Secov nem na DIT ainda, que é quem a gente quer não quer. Isso aconteceu com você e com o Cláudio há muito tempo, e todo mundo queria que vocês fossem presidente, e vocês não queriam. E quem a gente não quer, quer. Né? Ou seja, que o cara quer ter uma projeção, quer ter uma agenda mais, né, pessoal, assim, né, ou não está preparado, mas vai. Nessa linha, se você me permite uma observação, quando nós construímos esse modelo, o presidente executivo ele tem que ser escrutinado, e nós contratamos na época aquela empresa, me fale o nome, aquela empresa multinacional de contratação de executivos, a Robert alguma coisa? Keller não, enfim. Keller alguma coisa. Keller alguma coisa, uma grande empresa, Isso. os amigos depois podem entrar no site, e o próximo foi submetido a N testes e entrevistas para ser aprovado de forma profissional. Que legal. Né, uma avaliação profissional. Então, graças a Deus, o meu nome foi indicado, mas eu tive que passar por essa sabatina de mais de 25 horas de entrevistas e testes. Graças a Deus eu passei no teste, né? Não fui pego colando. Então, assim, o critério claro, tem uma indicação, né, daquilo que a diretoria entende ser o perfil, mas essa indicação, uma vez consolidada, ela tem que passar vamos dizer assim, no compliance, no teste de vocação e aptidão, etc. Cara, eu queria agora entrar aqui um pouquinho no que está acontecendo, né? O que é que você anda fazendo aí? Quais são as pautas hoje que preocupam vocês, que tiram sono? Onde é que vocês estão gastando mais energia?
né? Porque eu queria depois falar um pouco sobre as conquistas já feitas aí pelo Secov. O que é que o setor imobiliário tem que agradecer? Que o cara está lá em Alagoas ou no Pará e nem sabe que aquilo se deve a uma conquista que o Secov liderou, né? Mas quais são as próximas conquistas? No que é que vocês estão trabalhando para melhorar o setor imobiliário brasileiro? Porque, assim, apesar do Secov ser estadual, né, de São Paulo, a abrangência política dele e a atuação é nacional, né? Então, assim, em termos de legislação, vocês atuam muito em Brasília, tem estrutura lá. Fala um pouquinho sobre isso. Falo, claro. A gente tem, vamos dizer assim, um bom orçamento para produção de conteúdo. E temos as pessoas, né? Então a gente consegue ter uma equipe técnica que gera conteúdo, e esse conteúdo é, digamos, burilado e tal por esse DNA empresarial. E a gente tem realmente uma produção muito grande de conteúdo aqui no Secov São Paulo. Mas o que a gente faz com esse conteúdo? Ninguém faz nada sozinho, né, Felipe? Não existe isso. Então, a gente preza muito pelo alinhamento com todas as entidades. A CEBIC, a gente é um membro importante, assim como outras entidades, e a gente atua muito na CEBIC. Inclusive, é tradição, não é oficial, mas é tradição o Secov São Paulo ocupar a presidência da CI, e nesse momento estou eu, né? Você tem uma ideia? Você falou do Ricardo Asbeck, eu vou te contar, o meu pai, no século passado, já foi presidente da CI, para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Então, tem uma tradição. Então, a gente pega esse conteúdo Você está me lembrando agora de quando eu bati um papo com o Basílio, né, que foi o ex-presidente aí do Secov, aqui no podcast também. E eu não conhecia muito a história do Basílio, né, da empresa, da família dele. E eu perguntei quando é que tinha começado, se era muito tempo, né? 100 e poucos anos atrás. A família Jafé é centenária, né? Isso. O meu pai, na verdade, ele fundou a empresa há 73 anos atrás, em 1950. Meu pai era um imigrante, veio da Europa fugindo da guerra, e aí é uma história longa. E estamos aqui já na terceira geração na empresa. E aí, então, o Secov tem essa produção e a gente compartilha isso com todas as entidades. É muito importante. A gente valoriza demais aqui no Secov, mas demais mesmo, Felipe. Para nós é uma questão de DNA também, o alinhamento e a participação em todas as entidades. E aí eu cito o CEBIC, a TIT nem se fala, para vocês são um membro aqui da gente, é da casa mesmo, a Elo, a Brainc, Sinduscom, por exemplo, como nós temos aqui a nossa sede, né, o prédio inteiro é do Secov, nós alugamos para o Sinduscom está aqui dentro do prédio do Secov. A Elo também está. A DIT esteve aqui por um período. Estamos com saudades de vocês, inclusive. Porque como a sede da gente é em Maceió, né, acabou ficando sem uso. Sem dúvida, Maceió é mais bonito que aqui, não há a menor dúvida. Mas, Eli, me diz uma coisa, assim, eu fiquei curioso de uma coisa. Assim, todo lugar que eu vou no Brasil, existem diferentes tipos de relacionamento entre as entidades locais. Geralmente, Sinduscom, uma ADEME, que é de mercado imobiliário, ou uma de obra pública, outra de loteamento. E algumas vezes você tem ali atritos, tem egos, tem disputas de poder, de espaço. Nesse caminho todo aí que vocês trilharam aí de décadas com o Secov, com o Sinduscom, o próprio Abrainc, CEBIC, quais foram os segredos, assim, assim, eu estou pedindo para você dizer para quem está nos ouvindo nos estados, que é de entidades locais, como é que se pode construir uma relação boa, saudável, de parceria e com menos disputas com as outras entidades? Porque quanto mais fracionada e disputa houver, o setor perde. Como é que vocês conseguiram? Hoje está todo mundo aí dentro do Secov, o Sinduscom está aí. Quais são os conselhos que você daria para essa turma? Bom, conselho, assim, não sou ninguém para dar conselho para ninguém, né? Mas eu acho, de novo, voltando ao DNA do Secov, o fato dos empresários o Secov é empresário, é cabeça de empresário. Então, primeiro, você tem uma objetividade, uma praticidade nesse DNA. Olha, o que importa é o resultado, né? O que importa é o resultado para o mercado, para a sociedade, para as cidades, é isso que importa. O protagonismo, ele é importante, a vaidade humana é importante, claro que faz parte, somos todos seres humanos, mas não é o mais importante. Então, a gente conseguiu construir com todas essas entidades uma parceria de respeito, de compreensão do próximo,
de compreensão da necessidade de que todas as entidades têm que ter o seu protagonismo, a gente tem que trabalhar junto, coordenado, e transparência, e transparência. Então, o Secov, a gente sempre se apresenta, ou pretende se apresentar, nem sempre a gente consegue, muitas vezes a gente faz bobagem mesmo, né? Eu já cansei na CEBIC de pedir desculpas, né? Mas a gente não acorda de manhã, né? Já que você está falando em conselho, a gente não acorda de manhã e falando, bom, quem que nós vamos sacanear, né? Ao contrário, agora a gente comete erros, comete equívocos, mas com a mesma grandeza que a gente comete erros, a gente tem a grandeza de falar, olha, erramos, não é assim, funciona assado, me desculpa, etc, etc, e procuramos não repetir o erro. Então, transparência, saber que o objetivo que importa é o resultado, respeitar o jeito, né, o jeito das entidades, os jeitos regionais de cada um, e procurar estar ao lado, nunca no lugar de, sempre ao lado. Né? Então, a gente apoia com esse conteúdo que a gente produz, esse conteúdo, de que vale produzir um monte de conteúdo, né, Felipe, se isso não tiver na mão como ferramenta de todo o setor. Então, já que a gente tem, digamos, o privilégio e a capacidade até financeira, muitas vezes, por ter muitos associados, de produzir um conteúdo, esse conteúdo, a gente não considera que ele é um conteúdo do Secov. Ele até pode ter sido elaborado ou financiado pelo Secov, mas ele é um conteúdo do mercado, da sociedade. E você que é um homem de muito conhecimento, e eu aprendi com você e aprendi com o Cláudio Bernardes, conhecimento só tem valor quando a gente compartilha, né? E compartilha com transparência, com humildade, com respeito. E quando erra, Felipe, eu ligo para você e falo, Felipe, perdão, errei, cara, você tem toda a razão. E olha, não sei quantas vezes nós aqui no Secov pedimos desculpas por fazer bobagem e muitas vezes atropelar os outros. Acho que é isso. Eu não sei o que os outros acham da gente, né, Felipe? Precisa perguntar para os outros. Não, legal. Eli, vocês acho que precisaram se reinventar, né? Teve a legislação trabalhista, onde vocês são um sindicato, ao contrário, por exemplo, da DIT, ou de uma ADEME, ou de uma ELO, que são uma associação voluntária. Então, vocês tinham repasses obrigatórios, né? E vocês, mesmo assim, cortaram não só a gordura, mas na carne, e foram a favor da reforma para a redução desses direitos. Obviamente, isso deve ter tido um impacto aí nas finanças e na própria estrutura aí da entidade. Minha pergunta é, como é que vocês se reinventaram? Qual foi o novo modelo? O que é que vocês precisaram fazer para continuar fazendo, obviamente, com a questão financeira resolvida? Quais foram os focos que vocês resolveram, né, focar? E o que é que precisou ser cortado aí para se ajustar? Bom, primeiro é importante voltar lá atrás. Desde o início, há mais de 30 anos, 40 anos que eu frequento aqui, sempre foi, e aí é que, de novo, aquele DNA empresarial, né? A coisa de lojinha mesmo, né, Felipe? Aquela coisa do empresário todo dia. Olha, como é que nós vamos viver amanhã sem isso? Então, era o tempo inteiro, já os velhões lá, Romeu, meu pai, todo mundo, pô, mas como é que nós vamos ficar no dia que isso acabar, no dia que não tiver mais recursos? Então, a gente meio que se preparou. Né? Nós construímos uma. Primeiro, nós sempre tivemos o tamanho da necessidade das demandas, e não no tamanho da quantidade de recursos que nós podíamos obter. Né? O Secov sempre trabalhou dentro daquilo que era necessário para o mercado, para a sociedade, para o setor. Com isto, evidentemente que a gente não usava todos os recursos. E com esse recurso excedente, a gente investiu, né, em patrimônio. Em patrimônio, por exemplo, o nosso prédio, num centro de convenções. Já pensando no futuro, na renda que isso daria, porque a gente imaginava que em algum momento, até por ver aí em determinados países, que a questão sindical e tal ia evoluir um dia para uma situação em que não teríamos mais. Então, a gente se preparou. Quando ela veio, claro que a gente, por mais que se prepare, né, Felipe? Nunca você se prepara 100%. Né? E a gente sempre fica na esperança daquele dia não chegar. Mas esse dia chegou, e aí a gente teve que fazer um ajuste, que aí eu já não diria para você que era uma revolução, porque primeiro tínhamos já um tamanho mais ou menos adequado. A partir daí, a gente percebeu a necessidade de ter um gestor, por isso o segundo presidente. Nasceu justamente naquele momento.
Para quê? Para, vamos dizer, cortar custos, né, focar melhor, aumentar a receita, e sem que perdesse, vamos dizer, a qualidade, o conteúdo dos trabalhos. Então, foi um impacto evidente. Tivemos que fazer, por exemplo, demissões, tinham mais funcionários do que a gente tem hoje, mas não eram tantos mais. Fizemos inúmeras remodelações de contribuições, demos, digamos assim, um upgrade no nosso Secov Negócios, né, que é a questão do centro de convenções, etc. E aí, claro, a gente se ajustou, não foi um choque, mas foi um ajuste, sei lá, da ordem de 20%, 30%. Tínhamos recursos também, quer dizer, o Secov, ele é uma entidade que ele tem uma capacidade de geração de caixa importante, né? Ele não é deficitário, ele sempre foi superavitário e continua. Claro, teve que fazer cortes. Então, esse foi o lado. E a gente está trabalhando muito em aumento de receitas, e estamos tendo, né, em diminuição da despesa, né? Alguém já falou lá de cortar a despesa, que nem cortar a unha, né? Todo dia precisa, mas, de novo, tendo alguém assim um pouquinho mais próximo, e eu fui encarregado disso, a gente consegue, né, no dia a dia da lojinha, né? Quando a gente está ali na lojinha todo dia, com a barriga no balcão, a gente sempre consegue. Então, claro que faz falta. E tem uma coisa interessante, que eu acho que aí podemos mudar de assunto. Nós conseguimos construir uma coisa que eu também chamo de patrimônio. E aí é um paradoxo, Felipe, porque é assim, a gente conseguiu reunir grupos de empresas setoriais, vamos dizer, incorporação, loteamento, administração, fundos imobiliários, que diante de determinados problemas, a gente consegue financiar o projeto de atacar esse problema. A chamada vaquinha, vamos dizer assim. Tá sem som o teu... Isso, os interessados naquela pauta. E aí, onde está o paradoxo? O paradoxo é o seguinte: o que nos une é sempre o tamanho do problema, né, Felipe? Isso. E como nesses últimos 20, 30 anos os problemas só aumentaram, então vamos falar em segurança jurídica, planos diretores e lei de zoneamento, reforma tributária e outros aí, nem me lembro, Ministério Público. Então, para esses que a gente chama de projetos de enfrentamento, de busca de soluções, a gente reúne os setores e consegue financiar este trabalho. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Deixa eu fazer uma pergunta, já que você falou disso. O plano diretor de São Paulo, eu me lembro que eu bati uns papos aí com o Paim, com o Maurício, o Eugênio, sobre o plano diretor de São Paulo. E eu dizia para eles o seguinte: olha, para a gente, para o resto do Brasil, o plano diretor de São Paulo é um plano diretor nacional, na verdade, porque tudo que for decidido no plano diretor de São Paulo vai haver um processo de copiar e colar nos próximos 10 anos intenso em todas as outras cidades do Brasil. Dito isso, me explica como foi esse processo, né? Vocês acho que estão na reta final aí, não sei se já foi, todas as etapas foram feitas, e como é que foi isso? Quais foram as grandes mudanças, tendências que você acha que podem sair para outras cidades do Brasil? Vocês estão satisfeitos? Não estão? Acho que ficar 100% satisfeito, ninguém nunca fica, nenhum ator, né, envolvido. Mas foi um passo para frente, foi um passo para trás. Dá uma geral para quem está nos ouvindo aí sobre o que aconteceu nesse processo tão longo e dolorido. De fato dolorido. Só começando pelo fim, hoje nós temos uma revisão do plano diretor aprovado em dezembro, uma revisão do atual plano diretor, e uma nova lei de zoneamento, que também já foi sancionada pelo prefeito agora em janeiro, e está em processo na Câmara Municipal para ver se vai ter uma derrubada de veto do prefeito em um ou outro ponto. Então, agora voltando para trás, nós tínhamos uma situação vamos dizer assim, de urbanismo antes do plano diretor do prefeito Haddad de 2017, nós tínhamos, e anteriormente, nós tínhamos uma cidade mais democrática. Eu explico por quê. E você é um urbanista, você é um grande entendedor desse assunto, quem sou eu para falar isso para você? Então, eu vou me atrever aqui. Você tinha um território da cidade de São Paulo, que é um território sempre em direção ao centro, que tem infraestrutura, onde você podia construir, ou os empreendimentos ficavam de pé, né, como a gente fala, as contas fechavam,
em mais ou menos 30% deste território. Os planos diretores que foram se sucedendo, em especial o de 17 e o da Marta também, eles foram reduzindo esse território e aí foi encarecendo o preço da terra, né? Foi um processo de diminuição da porção territorial, com a cidade crescendo em número de habitantes e foi espalhando a cidade. Isso é ruim, do ponto de vista urbanístico, na opinião do Segovia. Eu andei estudando, né, algumas coisas dessas em São Paulo, e é engraçado que eu não conheço até os bairros de São Paulo, né? Eu conheço muito da história do planejamento urbano, né? E lá, 71, 72, teve uma lei de zoneamento aí que, antes do plano diretor, né, seria equivalente, e basicamente era o seguinte, a lógica sempre foi, antes disso, depois disso, o seguinte, a cidade está muito grande, não tem mais como crescer, então vamos desadensar e impedir que as pessoas morem em São Paulo. Aí reduzia-se todos os parâmetros, os índices construtivos, mas se esquecia de combinar com os ursos. E as pessoas continuaram a vir morar em São Paulo, né? Então, acho que é meio que esse processo. Uma coisa que eu acho interessante, sabe, Kelly? Na década de 40, até a década de 40, não existiam índices máximos de construção, potencial máximo de construção no centro de São Paulo. Era mínimo. Se alguém quisesse construir lá, tinha que construir no mínimo X para aproveitar a infraestrutura urbana. Em algum momento se virou e deu o que deu. Né? Exato, você também colocou. Só que isso se deu mais forte a partir, vamos dizer, da prefeita Luísa Erundina. Até então, nós tínhamos um território ainda grande no adensamento onde tem infraestrutura, né? E a partir desse momento, eu me lembro as frases, você me fez lembrar agora, lá no tempo da Erundina, São Paulo precisa parar. Mas é exatamente o que você falou, quer dizer, só faltou combinar com o adversário, né? Pois assim, bom, nós resolvemos parar, nós vamos parar uma cidade que não para de receber gente, que não para de receber investimento, nós vamos achar que o mercado imobiliário, restringindo o mercado imobiliário, nós vamos parar a cidade, também um outro equívoco, né? Precisava de um planejamento muito maior. Eu sou exemplo vivo disso, né? Eu sou um retirante, eu vim do Nordeste para cá, estou morando em São Paulo agora. Não, você é mais um dos que construíram São Paulo, porque quem construiu São Paulo foram os imigrantes nordestinos, os imigrantes de outros países, assim como meu pai, que veio da Polônia, por exemplo. Aqui é muito difícil encontrar um brasileiro, né? Porque aqui todo mundo é italiano, árabe, judeu, nordestino. Então, paulista mesmo, eu não sei bem quem é, assim, eu não conheço nenhum paulista. Então, vamos pegar essa discussão. Como é que foi essa discussão sobre o adensamento onde já tem infraestrutura, sobre parar cidade? Ainda existe os planejadores urbanos e a academia ainda acham que deve se parar de construir, acha que não deve ocupar adensar onde tem infraestrutura. Essa discussão, ela evoluiu não, nessa revisão? Olha, ela evoluiu sim, mas só voltando um detalhe, o plano diretor de São Paulo, ele tem um conceito urbanístico que a gente considera correto, que é adensar, claro que nós estamos falando de uma cidade de 11 milhões, 12 milhões de pessoas, né? Se a gente for na grande São Paulo, né, Felipe, nós estamos falando de, sei lá, 20 milhões de pessoas que circulam, né, diariamente para lá e para cá, então o conceito de você adensar ao longo dos eixos de transporte principais da cidade, são as grandes avenidas, os corredores de ônibus, as linhas de metrô, não é um conceito equivocado, faz todo sentido. O problema é que ele é tímido, porque a porção do território em volta disto tudo é pouco, deveria ser mais. Aí o preço da terra cresce e aí os apartamentos ficam muito caros. E quando você fala qual é a opinião da academia, é difícil a gente falar uma opinião hoje, ainda mais com mídias sociais, né? As opiniões são muito variadas. Eu diria que ainda existe focos, né, que tem alguma representatividade, em especial junto à imprensa, pelo seu notório saber, né, que tem ainda uma visão de que São Paulo não deve adensar. Não é o pensamento da maioria, isto mudou muito. E eu acho que o setor imobiliário conseguiu também transmitir, nesses últimos 10 anos, 20 anos, para a sociedade a importância de todo mundo querer morar na porção do território que tem infraestrutura. Então, existe um lado da academia, assim, vamos dizer, um pouco mais antigo, e que é um foco ali que tem esse pensamento, sim, e que muitas vezes tem muita voz,
né? Porque são bem organizados. Mas existe uma grande maioria de urbanistas e arquitetos que, por vezes, não são conhecidos, que não pensam assim. Então, você tem, por exemplo, o INSPER, você tem a Fundação Getúlio Vargas, você tem universidades em São Paulo, e aí falando um pouco de academia, que já não pensam desse jeito, já tem uma visão mais moderna da cidade. Até porque, Felipe, é a demanda dos moradores da cidade. As pessoas querem morar, né, onde existe infraestrutura. Você que mora aqui, você sabe, tem uma porção do território de São Paulo com infraestrutura invejável. Eu Eli, provavelmente, né? minha esposa e meu filho aqui em São Paulo. Nenhum dos três tem carro. Pois Isso é. é uma maravilha. Como é que e só o adensamento proporciona isso, né? E por que só você tem esse direito, né? Porque outros não têm esse direito. Então aí vem uma coisa engraçada, o Cláudio Bernardes, nosso amigo, usa uma frase que eu sempre roubei dele. São Paulo tem os defensores do meu ambiente, não do meio ambiente. Então, o sujeito tem uma vista, ele não quer perder a vista. É aquele cara que tem a casa na praia e que ninguém mais quer, não quer que mais ninguém tenha casa na praia, né? Então, assim, São Paulo tem um pouco disso, é próprio do ser humano, próprio da elite brasileira, mas não é justo. Então, a gente está fazendo um trabalho muito grande, você sempre nos ajudou com conteúdo nisso, de mostrar o adensamento, digamos assim, o benefício do adensamento. E, de novo, Felipe, eu não sou arquiteto, me arrisco a dizer, a gente não tem a mesma opinião de adensamento se fosse uma cidade pequena. Uma cidade de 20 mil habitantes, 30 mil, 50 mil, 100 mil, para cada caso é um caso. Agora, você tem que pensar São Paulo com 11 milhões, 12 milhões, a grande São Paulo com 20, você tem que, é minha opinião, tá? Você tem que pensar São Paulo para a maioria e não para a minoria, né? Você não pode ter, por exemplo, uma casa tombada num determinado bairro sem nenhum valor histórico e simplesmente todo o entorno tombado porque aquele barzinho ali, com todo respeito ao barzinho, não quer sair dali porque ali tem, sabe? São Paulo tem que pensar para mais pessoas. Este episódio conta com o patrocínio da Miami Homes. Para proteger e valorizar seu patrimônio, invista em imóveis em Miami ou sul da Flórida. A Cristiano, Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, vão ajudar você com seu melhor investimento. Acesse @Cristiano Miami Homes para mais informações. E você falou, né, de alguns acadêmicos que têm muita voz, por notório saber, que aí, como eu não sou daqui, eu posso dar minha opinião mais sincera, que eu acho que é notório de saber, né, são pessoas que contribuíram com suas políticas e opiniões para a cidade que tem hoje, então eu não sei por que ainda são tão ouvidos, né, eu acho que não deu certo a teoria deles. Mas fora essa minha polêmica aqui, que eu não quero que você se envolva, mas fora isso, você está falando aí do meio ambiente, né, que o Claudio falou, que são as pessoas que estão focadas nos seus interesses ali. E, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que isso é legítimo. Se eu estou ali, se eu tenho uma vista, se eu moro numa casa, no centro de São Paulo, na melhor área, no melhor bairro, por que eu vou querer sair da... Eu não quero que isso mude. Sabe, Eli, toda vez que eu avalio a posição de uma pessoa contrária a mim, eu me pergunto se eu, no lugar dela, eu teria a mesma opinião dela. E muitas vezes eu acho que eu teria. Se eu tenho uma vista ali, de repente, eu ia brigar contra, né? Então, dito isso, eu acho legítimo, do coração. Mas, obviamente, são interesses dessas pessoas e não da cidade, tá? E aí você falou do tombamento. Eu vejo, por exemplo, o bairro de Pinheiros sugerindo que sejam tombados 600 imóveis, já que no plano diretor, que é a política, que é o instrumento, e na lei de zoneamento, pela legislação, é o que se deve fazer o zoneamento e o planejamento de uma cidade. Eles não conseguiram sucesso com as teses dele, eles falaram, não, vamos usar então o instrumento, a ferramenta do tombamento para fazer uma política de planejamento urbano que não seja útil. E aí estão usando de uma maneira distorcida, na minha opinião. E aí tudo isso você vai olhar, ninguém lá da periferia, uma associação de moradores da periferia, está vocal, brigando contra o plano diretor. Quem está é Pinheiros, é Jardim, América, aqui, Europa, são classe média alta e alta, que tem poder de mobilização, acesso à imprensa, etc. Tá? E é engraçado que são as pessoas, na minha opinião, estou falando aqui a minha visão de fora, né? São pessoas de alta renda,
defendendo o zoneamento excludente, ou seja, não quero que pessoas que ganhem menos de que eu venham morar perto de mim, e com apoio 100% da esquerda, que apoia essas mesmas teses. Como foi lidar com essa turma? Como é lidar? Qual é o tipo de diálogo? Existe uma aproximação? Vocês vão lá, batem na porta, pessoal, vamos conversar, tentar ser racional e achar pontos em comum. Queria que vocês ouvissem meu argumento, eu quero ouvir o de vocês, ou não, a distância é muito grande e hoje não tem mais ponto nenhuma. Como é que é esse processo de lidar com essas opiniões e ideias? É um processo complexo, difícil. Você tem toda a razão. Eu até colocaria aqui nessa conversa a questão humana, né, do ser humano. O ser humano tem essa característica. Eu também não gostaria de ter uma obra vizinha a mim. Quando você pega o tombamento, por exemplo, você tem o exemplo matemático da minoria legislando em cima da maioria. Quer dizer, poucas pessoas não querem mais construção no bairro de Pinheiros e decidem congelar aquilo que a Câmara Municipal, que representa 11 milhões, portanto a maioria, entende que ali devia ter lá um desenvolvimento que já existe, né? Não é que não tem, existe, só não querem que tenha mais. Como a gente lida com isso? Primeiro, a gente sempre procura o diálogo com quem tem uma opinião, uma posição ou um pensamento diferente do que a gente tem, do que a gente entende. Sempre procuramos o diálogo, sempre conseguimos conversar. A questão que se coloca é que, e a gente tem sentido, tá? Tem sentido, não na velocidade que nós gostaríamos, que cada vez mais esses interlocutores estão também compreendendo que a demanda da cidade não é mais aquilo exatamente que eles pensam. Não vou entrar na questão ideológica, que aí é um pouco mais complexa, e eu não tenho nem conhecimento para falar um pouquinho de qual é o racional da esquerda. Eu não tenho nem condições de falar sobre o racional da esquerda e tampouco de compreender, assim, né? Porque quando a gente fala em adensamento, quando a gente fala em trazer moradia mais barata para essa parcela, para essa porção do território que tem infraestrutura, me parece tão de esquerda isso, né? Assim, me parece absolutamente democrático e de esquerda trazer todo mundo para cá, né? Então, assim, é um diálogo que existe, nem sempre ele flui da maneira que a gente quer. E aí, viu, Felipe, é muito de pessoa para pessoa. Você tem pessoas que têm um pensamento diferente do teu, ou você diferente daquela pessoa, mas que essas pessoas conseguem se relacionar, conseguem chegar num termo bom ou num ponto em comum. Mas isso nem sempre é possível com todos os seres humanos, né? Inclusive a gente, nem sempre a gente também, né? O outro lado aqui, a gente consegue também abrir mão de certos conceitos que também tem debates internos aqui bastante grandes. Não há unanimidade aqui dentro também, há visões mais para lá, mais para cá, né? Na verdade, a gente tenta, vamos dizer assim, uma resultante disso. Então, nós sempre estamos dispostos. Não achamos que a sociedade hoje, a própria imprensa, ela tem colocado a questão de adensamento com muito mais objetividade, necessidade de uma grande cidade precisa, mas é claro que a gente ainda a gente considera o nosso plano diretor e a nossa lei de zoneamento, que foi revogada agora, que ela avançou muito com relação à anterior. A Assembleia Legislativa de São Paulo fez um trabalho ainda de avanço, mas a gente ainda considera ela aquém da necessidade não das empresas. As empresas vão construir aqui em Pinheiros ou vão construir no outro bairro. Isso não é o problema do faturamento das empresas, mas ainda aquém da necessidade da sociedade. E isso é o tempo, né, Felipe? É um processo de amadurecimento que demora. Claro que nós, empresários, a gente gosta de tudo para anteontem, né? Mas o processo é esse. Você sabe, né? que refletindo aqui sobre esse processo todo, esse amadurecimento da sociedade, esquerda, academia, associações, imprensa, empresários, né? E o que eu percebo é o seguinte, está havendo vamos dizer assim, pessoal mais à esquerda, vamos dizer assim, acadêmico, eles estão confusos, porque o que acontece? A vida inteira eles advogaram o adensamento, o uso da infraestrutura, e uma série de outros fatores, fachada ativa, uso misto, etc. E agora o mercado está abraçando tudo isso, não porque seja
que o Eli está afim, mas o que são as ideias corretas? Cidade para as pessoas, menos foco nos automóveis, né? Qual é o maior inimigo do aquecimento global? É a expansão urbana por causa do transporte, né? Que você tem que ir para a periferia, voltar, usar transporte individual, a energia de consumo de casas é maior do que de apartamentos. Então, chegou a um consenso que o melhor amigo do meio ambiente é o adensamento urbano nas cidades. As cidades que eram os grandes inimigos, né, há cento e poucos anos atrás, eram lugares, né, insalubres, hoje não são mais, e é bom para as pessoas, é bom para o meio ambiente, e ao mercado abraçar isso, a turma da esquerda e da academia está meio confuso, porque como assim? Eu estou defendendo a mesma coisa que eles, então eles, na teoria, nos livros, nos artigos, eles continuam falando, mas na prática, quando você fala em adensar, eles ainda não conseguem dar esse passo, essa é uma impressão minha. Mas aí eu quero Não, ir para eu concordo, só me permite complementar, eu concordo 100% com você, tanto que o plano diretor que o prefeito Haddad fez, que foi, aliás, um ótimo prefeito, ele colocou esse conceito. Ele colocou o conceito do adensamento, tal, nos eixos de transporte, na parte estruturada, a parte com infraestrutura, etc. O que acontece? Na hora de escrever a lei, ela foi tímida. Então, é exatamente o que você falou. Eu penso desse jeito, mas quando eu vou escrever, eu fico assim, bom, até mas esses porque, caras vão ali, ganhar muito vão dinheiro com ganhar isso aqui. dinheiro. Sabe, o planejamento urbano brasileiro, ele tem uma única diretriz importante, um único pilar, evitar que os empresários e incorporadores ganhem dinheiro. Tá? É uma coisa não é brincadeira. É assim, É impressionante. assim, é bom para a cidade, mas também é bom para o incorporador. Eles preferem que fique ruim para a cidade do que beneficiar o incorporador. É uma coisa Exatamente. impressionante. Agora, dito isso, o Secov, né, tem uma atuação política muito forte, seja em São Paulo, seja em Brasília, né? Não só o Secov, todas as entidades setoriais do Brasil, de qualquer associação, né, de pessoas físicas ou jurídicas, né, pode ser uma associação, por exemplo, de moradores de Pinheiros ou de Jardins, não? Todo o grupo de pessoas que defendem determinados interesses e ideias tem uma atuação política ou de educação, etc. e tal. E existe muito essa questão do lobby, hoje em dia do advocacy, né? E sempre se fala desse poder do mercado imobiliário. A minha dúvida é como é que, não estou nem falando agora tanto de plano diretor só, mas até em Brasília, como é que o Secov lida com isso? Porque assim, eu conheço muito bem o Secov, sei assim, a qualidade e a integridade das pessoas que fazem ele é maravilhosa, e daí vem o respeito e a credibilidade. E o que você fala quando você vê essas pessoas dizendo que tudo tem a ver com o poder econômico do Secov, né, e não com as ideias que ele defende? A gente fica triste, né? Fica chateado, claro. Somos todos seres humanos. É claro que no final do dia a gente fala, poxa vida, né? Ainda que não tenhamos a mesma opinião, e não tem nada, nenhum problema em não ter a mesma opinião, mas assim, a gente construiu uma credibilidade, de novo, vou voltar para aquela questão inicial. Nós sempre vamos levar as nossas demandas, ou o que a gente entende que é bom para a cidade, para a sociedade, baseado em estudos. A gente sempre tem muito conteúdo. Então a gente fica muito triste quando a gente ouve assim, olha, eles foram lá pelo poder econômico. Se você considerar que conteúdo técnico é poder econômico, de fato nós temos um cacife muito grande, porque nós temos uma produção de conteúdo muito grande. Então a gente fica triste, porque a gente consegue, nem sempre, mas consegue por vezes, digamos, emplacar um projeto, emplacar uma teoria com base tremendamente técnica, jurídica, econômica, muitas vezes até sociológica, do que é melhor para a sociedade. E aqui, de novo, não estou pedindo para concordar com a nossa posição, em absoluto. Até porque não é nossa posição. O que é nossa posição? A gente tem um monte de urbanistas, um monte de arquitetos, um monte de engenheiros, um monte de advogados aqui na nossa casa, e que a gente contrata, né, e que formulam essas coisas. Nós não entendemos. Nós só sabemos comprar o terreninho e fazer as casinhas, os predinhos, né, Felipe? Era só isso que a gente queria fazer na vida. O Luna sempre fala isso. Pô, só que queria fazer casinha, não queria. Então, assim, a gente construiu. Quando a gente vai, por exemplo, em Brasília, a gente leva muito trabalhos técnicos. E aí a gente se une à CEBIC, à Abraim, que é o Sinduscons, e a gente vai com uma força muito grande. E, claro, a gente faz o trabalho
de convencimento mesmo técnico. Agora mesmo na reforma tributária estamos trabalhando nisso, e a gente, algumas coisas, de fato, a gente consegue avançar. Não vamos longe. Minha Casa Minha Vida, que foi o governo Lula, o presidente Lula, que fez no Lula 1, eu lembro, né? Você deve lembrar também, e sem falsa modéstia, esse programa nasceu aqui dentro do Secov, junto com a então ministra Dilma Rousseff, que vinha aqui semanalmente, a gente com os técnicos, dando para eles suporte técnico para construir o embrião. Não é esse que está aí, mas o embrião do programa, que era um programa, não sei se você lembra, que era sazonal, né? Para resolver uma questão grave que a gente tinha ali, e virou o que virou. 2008, né? 2008, eu me lembro eu acompanhei pela CEBIC, né? Não me lembro das era um discussões. programa emergencial, né? Era meio que um programa. E, pô, né, você participou, todo mundo. Então, assim, é uma contribuição. Mas, objetivamente, quando a gente ouve, né, ou vê, ou lê, que a gente usa mais o poder econômico, nos causa, como seres humanos, como empresários, como pais de família, chefes, e as empresas são gente, nós estamos falando de pessoas, nós não estamos falando de dinheiro. Então a gente fica triste, sim. Deixa eu pegar esse seu desabafo aí para fazer uma pergunta. Eu viajei muito pelo exterior, pela DIP, né? E até recentemente fiz para um congresso de entidades de mercado imobiliário da América Latina. Foi engraçado que um ponto, sempre ouvi falar, sempre que me perguntam, né, me perguntaram agora de novo lá, como é que vocês lidam com a questão da imagem do setor imobiliário no Brasil, né? Porque aqui nos nossos países é um horror, a gente é bandido, a gente é isso, aquilo, outro. E aqui no Brasil a gente sempre teve essa discussão, me lembro do Secov, assim, não me lembro, mas pessoas do Secov me contaram de esforços na década de 80, 90, até para ir em novela, mudar. E depois eu acompanhei o Flávio Amari, fez um belo trabalho aí, conseguiu na Globo fazer algumas inserções parecido com aquele do Agro Pop, e aí o próprio Flávio criou o Reformar para Mudar, que é um grupo de entidades do setor imobiliário, para atuar nas grandes causas, né, reforma trabalhista, tributária, etc. Dito isso, vocês devem ter tido várias oportunidades aí de tentar melhorar a imagem do setor. E é um problema global, porque assim, empresário ele é mal visto em todo lugar do mundo, e em todo lugar do mundo, o pior dos empresários é o incorporador imobiliário. Por quê? Porque existe um objeto que transforma a realidade, que gera uma mudança no cenário, nas vidas das pessoas ao redor, e que é diferente de outros empresários, que não existe esse prédio subindo, por exemplo, né, como símbolo da mudança. Dito isso, o que é que vocês aprenderam sobre melhorar a imagem do setor? Qual é o caminho para isso? O que é que vocês aprenderam com o agro, que fez isso muito bem? E até, assim, o que é que as entidades locais podem fazer para melhorar a imagem do setor, já que eu sempre digo o seguinte, em quase 30 anos de atuação, 29 anos de atuação no setor imobiliário, eu nunca sentei numa reunião para as pessoas dizer, não, o que é que a gente vai fazer agora contra a sociedade, ou o que é que a gente vai fazer contra? Eu sempre vejo as pessoas se defendendo de um monte de maluquice, de legislação. Me conta aí para a gente, existe receita do bolo já ou ainda estamos tentando descobrir qual é? Eu acho que a receita do bolo, primeiro, é muita resiliência, você nunca desistir de continuar comunicando, de continuar mostrando aquilo que você faz. Outro ponto importante é sempre de coração aberto, de peito aberto, e falar a verdade, sentar nesses debates, nessas discussões. Claro que a gente tem uma estruturação mais técnica, a gente tem uma assessoria de imprensa, né, que não é só assessoria de imprensa de notícias, mas a gente tem aqui um plano diretor de comunicação, né, o Secov tem um plano diretor estratégico de comunicação, que a gente vem fazendo desde o tempo do Flávio. O Flávio sempre se preocupou muito com isso, outros também, mas o Flávio em especial, e a gente vem aplicando esse plano. É uma construção, né, Felipe, de tijolinho por tijolinho, né? Todo dia um tijolinho, um dia 2 passos para frente, 1 para trás, muitas vezes 3 para frente, 5 para trás, e vai caminhando. Então é muita resiliência, um pouco de tecnologia de comunicação, é preciso ter um projeto de comunicação, de como se falar, isso ainda mais hoje com esse mundo de mídias sociais, essa forma de comunicação muito ampla. A gente aqui no Secov, em vez de ficar reclamando das mídias sociais, por exemplo, a gente procura ter pessoas técnicas aqui que nos ajudam
a usar essa ferramenta, né, sem críticas e faz. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo com as entidades de comunicação, de divulgação. A gente tem um programa forte de divulgar os trabalhos que a gente produz, mas assim, sempre dá uma frustração, e aí abrindo o coração com você e com todos os amigos, né? Sempre a gente fala, puxa vida, né? Não está sendo compreendido, porque a comunicação, e não é minha área, assim, acho que uma das coisas mais difíceis da humanidade é a questão da comunicação, né? Uma comunicação mal feita gera guerras, né? Gera consequências gravíssimas. O português, que é uma língua complexa, um ponto, uma vírgula, muda o sentido. E com as mídias sociais, o nível de agressividade agora é uma loucura, né? Exatamente. Então, a gente procura continuar a produzir conteúdo, a gente procura ter um norte. Tem uma frase que eu gosto muito: se você não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Então, o Secov procura ter planejamento, você participou dos planejamentos estratégicos, a gente procura ser persistente em determinadas metas. Temos uma boa assessoria estratégica de comunicação, né? Nós temos profissionais aqui e contratados que não é assessoria de imprensa somente, de sair a notinha, de ciência nessa tecnologia da comunicação. Então, a gente vai avançando. Tem dias que a gente acha que avança, tem dias que a gente acha que recua. Eu não sei te dizer muito, mas persistência, 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 transparência. Fazer o certo, né? O fazer o certo. Todos os projetos que a gente faz são de interesse das empresas? Claro que são de interesse das empresas, mas são de interesses da cidade, da sociedade, né? Não procura ter... nenhuma empresa aqui, o Secov não atua, e esse é um DNA nosso, o Secov não atua pela empresa ou pelas empresas, o Secov atua pelo mercado imobiliário. Então, nós não queremos uma cidade feia, uma cidade estragada, onde todo mundo quer sair da cidade. Nós queremos construir, né, você deu bem esse exemplo é uma agressão, né? Você fazer um prédio é uma coisa que causa algum transtorno, principalmente durante as obras, mas a gente procura mostrar o outro lado, é uma obra que fica, né? Uma obra que gera riqueza, que gera isso, que socializa o uso do território, principalmente, etc. assim, as pessoas atacam o mensageiro, né? Na verdade, tem pessoas querendo morar naquele lugar. Claro. A corporador é o mensageiro que está fornecendo uma coisa que é a mais importante da vida de qualquer pessoa, Claro. que é a moradia. As pessoas entendem como se a gente fosse o culpado, né? Mas, na verdade, tem pessoas reais querendo morar. Eu sempre Claro. digo o seguinte, que é interessante porque quem mora ali se mobiliza contra, a gente sabe o endereço. Mas quem quer morar ali, ninguém sabe quem é ainda. Então, essas pessoas não se defendem e acaba esse papel sendo do incorporador, né? E as pessoas que não moram ali, muitas vezes mais afastadas, né, menos ainda, não estão nem sabendo o que está acontecendo ali A turma que está morando, vamos dizer, a 5 quilômetros de Pinheiros não faz a menor ideia do que aconteceu em Pinheiros. Perfeito. E assim, mas ela adoraria morar em Pinheiros. Ou ela, quando você impede de fazer em Pinheiros, você está levando esse problema para o bairro vizinho, né? Então, assim, é o que eu chamo de egoísmo urbano. Agora, eu não posso deixar de terminar essa pergunta, esse papo, sem lhe fazer uma pergunta, a curiosidade que eu tenho. Toda vez que eu vou para o Itaim, né, ou vou para a região da Paulista, né, que eu olho de um para o outro, do Itaim para a Paulista, da Faria Lima para a Paulista, eu vejo aquele grande quantidade de chácaras no meio da cidade, né? São os jardins lá, não sei se o nome é América, Europa, não sei, mas são casas, mansões na área mais nobre da maior cidade do Brasil. O que acontece? Por que é que existem casas, né, mansões, onde deveriam haver prédios para aproveitar a infraestrutura na região mais nobre da cidade? Para mim, aquilo é a maior aberração urbana que eu conheço no mundo, né? Não faz sentido você ter casas para privilegiados na área com mais infraestrutura de uma cidade. Qual é a posição do Secov? É uma briga muito grande? Por que que isso existe? Por que que tem tombamento? Me dá aí é explicada para mim mesmo, assim, né? Por que que isso não se muda? Né? Porque eu fiz um vídeo agora, um mês, chamado Filtragem.
O que é a filtragem? A filtragem é um mecanismo que pouca gente conhece aqui no Brasil, que quando você constrói um edifício de luxo, quem vai morar nele desocupa o anterior. E esse é um efeito cascata que chega lá no popular. Tá? Então, uma das maneiras que tem de se ofertar moradia também é construindo prédios de luxo, né? Que vem uma cascata vindo mais para próximo da cidade para um padrão melhor. E óbvio que se faz um choque de oferta nos jardins ali, o que vai trazer de mais gente no efeito de filtragem para próximo do centro da cidade é brutal. Como são essas discussões? Ou nem existe, porque existe alguma legislação, de repente? Não, com relação aos jardins, propriamente dito, não existe nenhuma. Até, vamos dizer, uma visão um pouco diferente do que você colocou, a gente não defende a tese que as chamadas Z1s, né, zonas estritamente residenciais, sejam permitidos fazer prédios. A gente não entende, a gente não entende exatamente desse jeito. O que existe é o seguinte: quando você pega o jardim, né, das casas, das mansões que você falou, na verdade, quando a companhia City loteou aquilo tudo, aquilo não era nada. E ela fez um loteamento de como se fala, alta técnica urbanística para aquele fim, né? Para ter aquelas. A mesma empresa fez nos jardins prédios, né? No Jardim Paulista, que a gente chama, ali nas Alamedas, que você pode fazer prédio. Então, e depois você pula para Faria Lima. Então, quando você vê de cima, né? Você vê aquele Central Park imenso ali. Mas eu acho que primeiro, ele chegou primeiro ali. Segundo, que quem trouxe riqueza para aquela região toda também foi aquele bairro, tá certo? Agora, então a gente não vê problema nisso. O problema não é esse. O problema é que, quando você tira a Z1, você tem 80%, 90% da cidade que deveria poder adensar. E aí é que não pode. A restrição não é em cima da Z1, né? Até porque elas chegaram primeiros, e elas dão beleza ao bairro, dão, né, os jardins que você falou, tem as mansões, evidentemente, mas é um bairro maravilhoso, é um pulmão, vamos dizer assim. Não é um problema, não é um problema. O problema está na outra porção do território da cidade, que tem infraestrutura instalada, já tem prédio, né, prédios, inclusive, feitos há 20 anos atrás, de 30 andares, e que não pode ter mais porque ele está subutilizado. Se São Paulo fizesse um movimento de diminuir a subutilização daquilo que já existe, aonde já tem prédio, já seria uma revolução. Eu vou dar um exemplo, o Luna sempre dá esse exemplo. Não vamos comparar com a lei de zoneamento americana de Nova York, porque, né, não faz sentido. Vamos pegar Buenos Aires, país aqui vizinho, né, e tal. Se você pegar a legislação urbanística da cidade de Buenos Aires e a aplicar em São Paulo precisava ter metade do território que tem hoje. Pode-se construir em Buenos Aires o dobro do que pode se construir em São Paulo. Então, você imagina só pegar lá o plano diretor de Buenos Aires, não sei se é assim, aplicar aqui, pronto. E inaugurássemos São Paulo, nós teríamos hoje uma cidade com metade do território morando 12 milhões de pessoas, ou 11 milhões de pessoas. É só para dar um exemplo. Show de bola. O papo tá bom, mas infelizmente chegamos no fim aqui, ali. Queria te agradecer, né, toda a atenção aí pelo papo e deixar aqui aberto para você, se tiver algum recado final que você queira dar, alguma coisa que você não comentou durante o nosso papo, fique à vontade. Não, primeiro, Felipe, te agradecer imensamente, é uma honra imensa poder participar, poder ser convidado para estar presente aqui. Conte sempre com a gente. E o recado que eu dou é assim: o setor tem que trabalhar para a sociedade unido, as entidades sempre unidas, né, todos olhando para o mesmo objetivo, e com certeza, com transparência e dedicação, a gente consegue. Então, de coração, meu agradecimento. Parabenizo você é um parceiraço, um amigão, e já que você está morando aqui há muito tempo, você devia ser o nosso secretário de Planejamento Urbano de São Paulo, sem dúvida nenhuma, estaria em maravilhosas mãos. Não, bacana, Eli, a admiração é mútua, então muito bom quando a relação é assim. Muito obrigado, viu, Eli? Um grande abraço. Eu te agradeço, igualmente. Este episódio conta com o patrocínio da Miami Homes. Para proteger e valorizar seu patrimônio, invista em imóveis em Miami ou sul da Flórida. A Cristiano, Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, vão ajudar você com seu melhor investimento. Acesse @Cristiano Miami Homes para mais informações.